Olá, companheiros, principalmente do Centro Espírita Irmãos Átmos, que nos convidou para essa conversa sobre o Livro dos Espíritos, a Lei de Justiça, Amor e Caridade. Mais uma vez estamos aqui com muita alegria, agradecidos pelo convite e esperamos que as nossas reflexões ajudem a todos que nos assistirem e nos ouvirem, ok? Vamos primeiro fazer uma leitura para botar a nossos pensamentos e sentimentos ligados ao trabalho? Eu vou tirar pelo livro Pela Graça Infinita de Deus, do Espírito Baltazar, Psicofonia de Altivo Carício Panfiro, presidente do Centro Espírita Leão Denis do Rio de Janeiro, já está na Pátria Espiritual, volume 3, um livro que serve de mensagem para todos nós espíritas e médiuns principalmente. Lição 13. Nosso presente planeja nosso futuro. Baseado no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4. Os males o homem evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral, tanto quanto para o aperfeiçoamento intelectual. Diz assim nosso irmão Baltazar: pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Todas as vezes que o homem olhar para dentro de si mesmo, verificará um sem número de problemas não resolvidos. Sentirá fraqueza interna diante de certas dificuldades. Observará desequilíbrio emocional perto de situações conflitantes. Ou poderá demonstrar enfibratura no momento de decisão. Lutará muitas vezes contra si mesmo, conseguindo ter forças ou acovardando-se, quando não desejaria fazê-lo. Diante de problemas, diante de certas situações, algumas vezes mesmo sentirá de tal forma uma opressão que se perguntará se tem realmente conquistas já efetuadas em sua vida de espírito. Todos esses sinais demonstram ou sinalizam o estado da nossa alma, de um ponto de vista de elevação. Analisando a nós mesmos, analisando o nosso comportamento, as chamadas reações íntimas, iremos observar que há muita distância entre o que somos realmente e o que já sabemos que deveríamos ser. É bem verdade que a psicologia tenta explicar. Hoje em dia, através de situações classificadas como traumáticas, certos comportamentos que até mesmo demonstram fraqueza de caráter. Entretanto, ao analisarmos todas essas situações, mesmo quando provocadas por elementos externos, educativos ou não, todas elas refletem o estado da alma de ausência de conquistas. Por isso mesmo, o homem, envolvido com a doutrina espírita, com seu processo de aprendizado, poderá até mesmo observar-se como fulcro de lutas familiares, mas fará de si alguém que deseja alcançar projeto mais elevado, ou seja, fará todo o esforço possível para superar os seus chamados traumas ou suas dificuldades internas. Isso porque verificará que é, acima de tudo e acima de todas as coisas, um espírito imortal, fadado a progredir, itinerante do progresso e disposto a caminhar sem medos, se desejar superar a si mesmo. Caminhar sem medos, na direção do bem, da vitória, do equilíbrio, contra a desarmonia e para a busca da paz, baseado na elevação das almas. Assim, nosso passado pode ser presente, mas o nosso presente planeja nosso futuro. Que Deus a todos nós ajude, proteja, abençoando agora e sempre. Sigamos sempre à frente, sigamos em busca da luz, graças a Deus. Foi uma mensagem recebida na Psicofonia em 7 de março de 2001, no Centro Espírita Leão Denis do Rio de Janeiro. Vamos elevar os nossos pensamentos e fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, amigos benfeitores das casas que nos abrigam e nos acompanham, nossos benfeitores particulares, que nos sintamos abraçados, envolvidos nessa teia de amor e fraternidade, para que o estudo que vamos ver agora, as reflexões que teremos agora, nos sustentem, nos elevem no sentido do bem, de uma caminhada diferenciada, tirando as culpas, mas nos mostrando caminhos a seguir. Que
que com essa força de vontade, com esse pensamento elevado, com essa força na prece, com essa vontade no trabalho do bem, possamos nos dar as mãos a caminho da luz. Que assim possa ser, graças a Deus. Amigos queridos, vocês devem estar escutando um fundo de maritacas, né? Porque as maritacas estão voltando para seus lares, vamos dizer assim, essa hora. Aqui, onde moro, no Rio de Janeiro, ok? Nós vamos estudar principalmente as perguntas da Lei de Justiça, Amor e Caridade, capítulo 11 da terceira parte do Livro dos Espíritos, da 873, mais fortemente até 879, para entendermos todo o aspecto dessa Lei de Justiça, Amor e Caridade, e assim entendermos, inclusive, direito de propriedade, amor filial e outras coisas mais. Vamos começar pensando na 648? Em que consiste a lei de adoração? Vamos lá? Em que consiste... desculpe, essa é a 649, isso é depois. 648, que está ligada no capítulo 1 dessa terceira parte, o que é a lei divina, o natural. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo-se a lei de adoração, de trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, e, finalmente, a de justiça, amor e caridade? Pergunta Kardec. E os Espíritos respondem. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés, e pode abarcar todas as circunstâncias da vida. O que é essencial. Pode, portanto, adotá-la, sem que nem por isso ela tenha algo de absoluto, exatamente como todos os outros sistemas de classificação, de que dependem do ponto de vista sobre o qual se considera alguma coisa. Agora, olha interessante. A última lei é a mais importante, que é essa. É através dela que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, pois ela resume todas as outras. A lei de justiça, amor e caridade. Por isso eu li para vocês esse texto de hoje, que nosso presente planeja nosso futuro, né? Porque nós podemos, entendendo a lei de justiça, amor e caridade, planejar um futuro melhor, né? Podemos caminhar adiante para a vida espiritual. Mas vocês sabem o que quer dizer realmente essa lei? Sabem ou não sabem? Não sabem? Na verdade, nós costumamos até dizer assim, no popular, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Isso parece mais uma forma de vingança, vocês não acham? Ninguém fala, a justiça de Deus tarda, mas não falha, meus filhos. A gente, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Com todo um sentimento, todo um fluido, todo um pensamento de que ele vai pagar, ou ela vai pagar. Isso não seria lei divina, desse jeito? Realmente, como entender essa lei tão importante? Bom, e isso vai nos levar de novo, lá no início da 614 do Livro dos Espíritos, quando a gente trata da lei. Vamos lá? Quem tiver o Livro dos Espíritos, quiser acompanhar, senão eu vou ler para vocês. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Lei é regra e norma. É obrigação imposta pela sociedade, pela consciência também, que na consciência está a lei divina. A lei de Deus é eterna e imutável, como o próprio Deus, então não muda. Poderia Deus, em certa época, prescrever aos homens algo que lhes proibisse numa outra época? Deus não pode enganar-se, os homens é que são obrigados a modificar suas leis. A harmonia que regula o universo material e o universo moral é fundamentada nas leis de Deus, que estabeleceu para a eternidade, e a gente vê que não muda, né? Isso é bem interessante, né? E aí a gente se pergunta, mas em nós, onde ela se encontra?
Ah, isso todo mundo sabe. 619 da lei, 621 da lei, do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei? Na consciência, né? Mas a gente também ficou na consciência. Mas Deus deu a todos esses meios de conhecer essa consciência, de despertar. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Ou os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que querem investigá-la, estudar. Então, eu posso não ser uma mulher de bem, um homem de bem, mas eu estou procurando entender, estudando. Todavia, todos se compreenderão um dia, graças a Deus, pois é preciso que o progresso se efetue. Uma hora a gente chega lá. Mas quanto mais rápido for, melhor, né não? E aí nós vamos bater na 873 de hoje. O sentimento da justiça está na natureza ou é resultado das ideias adquiridas? Ele está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais com frequência em homens simples e primitivos noções exatas de justiça, do que naqueles que possuem, às vezes, grande saber. Ué, então saber embota a consciência? Isso é meio esquisito. Vamos ver se Kardec pensou assim e perguntou aos espíritos? Se a justiça é uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de uma forma tão diferente e que considerem justo que parece injusto a outro? É porque a ela se misturam frequentemente paixões que alternam esse sentimento com a maioria dos outros sentimentos naturais e fazem ver as coisas sob um ponto de vista falso. Então, na verdade, o saber não embota quando a gente se permite, né, no saber estar a embotar e se permitir a ser melhor do que os outros, ter vaidades, orgulhos, e aí começa a achar que o que é certo é o que está errado, na verdade. Mas, espera aí, como assim? Será que o homem não sabe o que é justiça na verdade? E se enrola? Você sabe o que é justiça? Quando vocês falam em justiça, vocês pensam que tem que ser justo, quer dizer, tem que dar àquele o que é para dar. Mas o que é para dar? O que é justiça? Quando eu penso em justiça, simbolicamente eu vejo aquela mulher com aquela, né, venda nos olhos, com aquela espada. O que quer dizer tudo isso? O que isso está em nós e, às vezes, não favorece o nosso entendimento? Vamos ver. Vamos voltar lá na Grécia. A deusa Têmis, ela personifica essa justiça, ela personifica a ordem, o bom senso, o bom conselho, a protetora dos oprimidos, a justiça divina Têmis. Porque ela é filha de Urano, céu, e de Gaia, terra. Então, é a justiça, céu e terra. Olha só que interessante. E ela aconselhava Zeus, Zeus, o maior deus, né? Com quem ela foi a segunda esposa, dizem aí na mitologia, e ela teve uma filha, Dique, também deusa grega dos julgamentos. Já em Roma, ela tem o nome de Lustitia. E sua representação é igual, é olhar austero. Inicialmente não tinha tenda nos olhos, não tinha venda nos olhos. Os olhos não eram vendados na formação simbólica dessa deusa. Traz uma balança. É mesmo, eu esqueci a balança, que é a ponderação. E traz, quer dizer, o bom senso, né? A própria, essa é a forma da gente ver. Mas e a espada? A justiça, a força, a espada, a guerra. Não. Eu descobri isso. A espada, ela representa, porque naquela época tudo estava ligado a essa parte bélica, né? A imposição da decisão, o poder da decisão dela, da justiça. E hoje está meio confusa dos homens, né? Aí é que a gente diz que a de Deus não falha, né? Aí pelo século XVI, na Alemanha, colocaram a venda em Têmis.
Mas a venda para a justiça é cega, gente. Não é isso que a gente diz também? A justiça é cega, só porque ela tem a venda nos olhos? Erramos mais uma vez. O símbolo não é esse, sabiam? Pois é, eu trouxe para vocês porque eu descobri isso, gostei do que eu descobri na época, que eu estudei isso algumas vezes, e agora eu fui buscar para trazer para vocês. Quando se põe a venda nos olhos, não é para não ver nada, para poder ser cego nas coisas que a gente podem ser apresentadas. É para ser imparcial, para ter ausência de preconceitos. É cegueira nesse sentido. E hoje em dia acho que a gente tinha que botar outra venda nela, né? Porque a venda que tá não tem esse sentido. Mas é uma forma de mostrar a não distinção com relação aos que estão sendo julgados. Então, tem-se que ter muito cuidado com relação a isso, né? É assim que nós temos que considerar. E isso está na 875 do Livro dos Espíritos. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Mas o que são os direitos? O que determina esses direitos? É a 875A. Duas coisas. A lei humana e a lei natural, que é a verdadeira, que é a lei de Deus, né? É a tal que a gente viu lá na 614, 619, 21, está na consciência, e todos que querem podem ter consciência, despertar isso em si mesmo. Se não se deixar embotar pelo amor próprio, pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo. Difícil, né? Um patamar de provas e expiações de espíritos imperfeitos, mas não é impossível, porque nós temos vários exemplos de companheiros que conseguiram isso. Mas por que conseguiram? Porque é o que eu li aqui na 13, do nosso irmão Baltazar. Conseguiram porque todas as vezes que eles olharam para dentro de si mesmo, descobriam muitos problemas não resolvidos e tentavam resolvê-los, lutando para com isso, se tornando assim o seu presente melhor para reações melhores mais intimamente e fora para o futuro. Mas vamos lá. Tendo os homens feito leis apropriadas a seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos variáveis com o progresso das luzes da sociedade. Vede as vossas leis atuais, apesar de imperfeitos, consagram os mesmos direitos que na Idade Média. Esses direitos antiquados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Principalmente com relação à mulher, à criança, ao idoso, né? Portanto, o acordo com a justiça, né? Não, o direito estabelecido pelos homens nem sempre, portanto, está de acordo com a justiça. Aliás, ele apenas regula algumas relações sociais, enquanto que na vida privada há uma imensidade de atos que são unicamente da alçada do Tribunal das Consciências, não tem jeito. O que nós sentimos, o que nós desejamos, o que nós vibramos, e até aquela balinha que a gente pega sem ninguém ver, aquela uvinha que a gente tira, né, do cacho de uva tão bonita, a gente não pega despencada, despenca a bonitinha. Exemplos bobos, mas exemplos. E aí nós pensamos também, justiça como sendo essa arte de dar a cada um o que é seu. O que é seu. Mas o que é de cada um? Acabamos de ver. Mas temos um reforço na 878 de hoje. Quer ver? Podendo o homem se enganar sobre a extensão do seu direito e do direito do outro, o que é que pode fazer para conhecer o limite? O limite do direito que ele reconhece ao seu semelhante com relação a ele, na mesma circunstância reciprocamente. Quer dizer, se coloca no lugar do outro. Se coloca no lugar do outro. E aí, nós vamos entender essa diferença real do homem, o homem como um ser total, essa diferença da lei divina e da lei dos homens, num caso que eu trouxe aqui para vocês, do livro Céu e Inferno. Vamos ver e relembrar o espírito de Joseph Bré. É porque eu tenho, assim, conhecimento de outras línguas, gente.
E, portanto, vale a pena a gente ver o caso de Joseph Bré, né? Que está aqui no nosso livro Céu e Inferno, edições Celde, capítulo 3, né, lá daquele final, onde trazem vários casos, o espírito em condição mediana. Ele morreu em 1840, evocado em Bordeaux pela neta 22 anos depois, traz o seguinte esclarecimento para todos nós, com relação à lei divina e à lei dos homens. Querido avô, quereis dizer-me como estás entre os espíritos e dar-me alguns detalhes instrutivos para o nosso adiantamento? Então não era curiosidade, era uma questão de esclarecimento. Tudo o que quiseres, minha querida filha, sofra as consequências da minha falta de fé. Mas a bondade de Deus é grande, ele leva em conta as circunstâncias. Sofro, não como poderias interpretar, mas de desgosto, por não haver empregado bem o meu tempo na Terra. Essa questão do tempo, né, é complicado para todos nós. Ela não entende, pergunta ou afirma, mas como não empregaste bem? Sempre viveste como um homem honesto. E aí ele diz, sim, sob o ponto de vista dos homens, mas existe um abismo, essa palavra é forte, né? Entre o homem honesto diante dos homens e o homem honesto diante de Deus. A diferença da lei divina para a lei dos homens, né? Que uma é imutável, a outra sofre modificações diante de várias circunstâncias, de várias situações, né? Tu queres te instruir, querida filha? Vou esforçar-me para te fazer sentir a diferença, diz ele. Entre vós, um homem que é considerado honesto quando respeita as leis do seu país, respeito muito flexível para muitos, é verdade, né? Quando não faz mal ao seu próximo, tirando dele ostensivamente o seu bem, porém, frequentemente, sem escrúpulos, tira-se a sua honra, a sua felicidade, desde que o código ou opinião pública não possa atingir o culpado hipócrita. Quantas vezes a gente vê essas situações, né? Faço, mas ninguém está vendo, não sou eu que fiz, ele que provocou, coisas do gênero. Quando o homem pôde fazer gravar sobre sua laje, tumular, uma longa, fastidiosa série de virtudes que lhe são elogiadas, ele acredita haver pago sua dívida à humanidade. Que erro! Para ser honesto diante de Deus não é suficiente não haver desobedecido à lei dos homens, é preciso, antes de tudo, não ter desrespeitado as leis divinas. E a gente não pode esquecer aquela situação bem forte. Nós estamos aqui para cumprir também duas situações. O nosso progresso e auxiliar ao progresso da humanidade. Então, não podemos só ser honestos fazendo as coisas para nós, ou por nós, ou com os nossos. Temos que fazer além, né? É difícil a gente entender isso, né? O homem honesto diante de Deus é aquele que, pleno de abnegação e de amor, dedica sua vida ao bem, ao adiantamento dos seus semelhantes, aquele que, movido por um fervor extraído do objetivo ao qual ele tende, é ativo da vida. Ativo ao realizar a tarefa material que lhe é imposta, porque ele deve ensinar aos seus irmãos o amor ao trabalho. Ativo nas boas obras, porque ele não pode se esquecer de que é apenas um servidor, a quem um dia o Senhor pedirá contas da utilização do seu tempo. Ativo no objetivo, porque ele deve praticar o amor ao Senhor e ao próximo. Quer dizer, o objetivo maior da encarnação, que é o progresso nosso, como espíritos imortais, mas o auxílio que temos que prestar para o progresso da humanidade, da mudança do planeta, para um planeta de regeneração, no nosso caso. O homem honesto diante de Deus deve evitar com atenção essas palavras sarcásticas, veneno escondido sob flores, que destroem as reputações e muitas vezes matam moralmente o homem, cobrindo de ridículo. As fofoquinhas, maledicências, as calúnias, as dúvidas que lançamos em torno de situações e do outro, os pensamentos em cima das ações realmente, muitas vezes, difíceis da gente, como diz na gíria, engolir, aceitar, mas se a gente, com o tempo, vai raciocinando com a lei dos homens, tudo bem. Tá.
Mas com a lei de Deus a gente sente que a gente tinha que pensar de outra forma, não é verdade? E diz mais ele para a neta e para todos nós, né? O homem honesto diante de Deus deve evitar com atenção essas palavras, mas olha só, ele deve ter o coração sempre fechado ao menor germe do orgulho, da inveja e da ambição. É que eu pulei algumas coisas, quase me perco aqui. Ele deve ser paciente, indulgente. Nós vamos ver até sobre a indulgência daqui a pouco na lei do amor, né? Com aqueles que o atacam, deve perdoar no fundo do coração, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação a quem quer que o tenha ofendido. Deve amar ao seu Criador em todas as criaturas. Em todas, gente. Entender que aquele companheiro, né, pratica atos tão difíceis e cruéis, é uma criatura de Deus, é nosso irmão, é tão difícil, né? Quando é com os outros, a gente pode olhar assim, até perdoar, entender, falar, a lei é de Deus, vamos prestar atenção. Mas quando é com a gente ou com um dos nossos, como é difícil, não é verdade? Tem mais. Deve, enfim, pôr em prática esse resumo tão conciso e tão grande dos deveres do homem, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele ainda diz mais, que ao esquecer-me de Deus fui levado a outros esquecimentos, que por não estarem sujeitos às leis dos homens, não são menos culpados perante a lei de Deus. Nós temos que ter muito cuidado. Às vezes a gente pensa que eu sou espírito, eu dou passe, eu dou cesta básica, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou fazendo muito. Faço estudo lá para os irmãos átimos, então eu estou, não está não, né? A gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. É por isso que eu gosto muito de ver, aqui mesmo, no livro Céu e Inferno, tem as leis de Deus, que se a gente não lembra muito das leis, né, na consciência, a gente embota a consciência com as nossas paixões, tem aqui o Código Penal da Vida Futura, no capítulo 8, lá na primeira parte, eu vou ler só alguns dos artigos interessantes aqui. O 7º, a justiça de Deus sendo infinita, o bem e o mal são rigorosamente levados em conta. Não há uma só ação má, um só mau pensamento, hein, que não tenha as suas consequências fatais, não há uma só boa ação, um só bom impulso da alma. Olha, eles consideram nosso impulso, nossa vontade, nosso desejo. Em uma palavra, o mais pequeno mérito que seja perdido, mesmo entre os mais perversos, porque é um início de progresso. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deve ser paga. E o espírito sofre apenas das suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no mundo corporal. Lá no no artigo 8º, também diz que a duração do castigo está subordinada à melhora do espírito culpado. Ele se arrependendo, passando pelo processo de expiação e pelo processo de reparação. E nós vamos ver, lá no 12º artigo, que quaisquer que sejam a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. O espírito deve melhorar-se por ato de sua própria vontade e não em consequência de um constrangimento qualquer. Ele age bem ou mal em virtude do seu livre-arbítrio, mas sem ser fatalmente empurrado para um ou para outro sentido. Se fez o mal, disso sofrerá as consequências por tanto tempo quanto permaneça no mau caminho. Desde que dê um passo na direção do bem, sente imediatamente os seus efeitos. O arrependimento é o primeiro passo, né? A expiação, que é sofrer as consequências, consiste nessa necessidade, né, para que a reparação, né, fazer-lhes tanto bem quanto mal lhe foi feito àqueles, ou como um todo qualquer. Porque aquele a quem se fez o mal, a gente tem que reparar as situações. Cumprindo os deveres que foram negligenciados ou ignorados, nós temos que praticar essa mudança. Temos que chegar a essa reparação, né? Então, vejam bem, esse caso de José Brea nos traz muitas lembranças, nos faz lembrar de como é interessante, né? Como a gente vê a mulher adúltera
que naquela época ninguém culpava o adúltero, não é verdade? A cada um de acordo com suas obras veio depois. Até, olha, o olho por olho, dente por dente, já é um começo de uma justiça, porque apresenta uma certa igualdade, né? Apesar de ser uma coisa assim, bem, bem, não vou falar cruel, mas também não tão amorosa nem caridosa nesse sentido. Mas é um tipo de justiça, né? Mas Jesus trouxe: quem estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Aí entra o amor e a caridade nessa lei de justiça. Lei essa que na 876 aqui do Livro dos Espíritos, a gente vê claramente quando se pergunta que fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundamentada na lei natural? O Cristo vos disse: quereis para os outros o que quererias para vós mesmos. Na incerteza do que deva fazer com relação ao seu semelhante, em dada circunstância, que o homem se pergunte como quereria que procedessem para com ele. E é assim que nós vamos vendo a justiça, essa visão da justiça com ou sem amor, né? A justiça e o amor com ou sem justiça, e, na verdade, o que é a caridade. E como a gente estava vendo, né? É importante que quem tiver sem pecados atire a primeira pedra, como Jesus ensinou, é uma lei de justiça, mas com amor e caridade. E aí a gente vai ver a lei de amor, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, que é a lei de amor, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Na sua origem, o homem só tem instintos, mais avançado, corrompido, só tem sensações, mas mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto mais elevado do sentimento é o amor. Olha o que o amor faz. Não o amor do sentido vulgar da palavra que a gente conhece, né? Mas o sol interior que condensa, reúne em seu ardente foco todas as aspirações, todas as revelações do homem. A lei de amor, quer dizer, sobre-humanas, né, substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, indo além da sua humanidade, ama com amor generoso seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama porque não conhece nem a angústia da alma. Ama com um amor generoso, né? É muito difícil essa justiça com amor, né? Entender que o outro fez, mas ele precisa de ajuda. E aí entra que o outro fez e nós temos que compreender, perdoar. E aí entra, né? Entra a 886 do Livro dos Espíritos, porque vai nos entender lá a caridade. Porque além disso, nós temos que entender que além desse amor, desse sentimento, de todas as outras convicções e relações de justiça, lei de causa e efeito, passado, aflições anteriores, atuais, provas voluntárias, tudo isso em nossa cabeça refletindo, qual o verdadeiro sentido da caridade? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Quando eu conseguir ser justo, eu vou entender, vou amar o outro como a mim mesmo. Querer para o outro o que eu gostaria que fizessem comigo. Entender, né? Ser benevolente, ter boa vontade com o outro, né? Esse sentimento, essa ação altruística de ajuda a alguém sem querer recompensa. É difícil, ainda nos é difícil. Essa indulgência, né? Ser indulgente para com o outro. Indulgência, porque benevolência é indulgência e indulgência, benevolência e indulgência para com as imperfeições. Quer dizer, ser indulgente e ainda tem que perdoar as ofensas. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, está no comentário de Kardec da 886. Pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fizessem. Esse é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos.
A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Ela abarca todas as relações que temos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre eles. Bom, também a gente não pode ter pelo inimigo um amor terno e apaixonado, né? Não é isso que Jesus quis dizer. Mas temos que entender, né? Perdoar, retribuir o mal com o bem. E aí a gente vai lá no Evangelho, no capítulo 10, e vamos lembrar a nós mesmos um pouquinho, na 16 a 18, o que é a indulgência. Vamos entender um pouco mais. E nesse entender um pouco mais, está aqui, ó. Sede severos convosco, indulgentes com as fraquezas dos outros. A verdadeira característica da caridade é a modéstia, a humildade que consente ver os defeitos dos outros apenas superficialmente. Quer dizer, não nos proíbe ver. A indulgência faz parte desse sentimento, né, maior, né? Esses aspectos de observar, mas não denegrir. Observar para ajudar. Seja indulgente, porque a indulgência seduz, acalma, corrige, enquanto que o rigor, né, que a gente chama de justiça ao pé da letra, desanima, afasta e irrita. Ainda a nossa justiça ainda é da vingança, ou ainda é do olho por olho, dente por dente. Ela não é com todos, mas aquele que nos fez tem que pagar. Até na lei de causa e efeito, a gente interpreta como olho por olho e né, dente por dente. É uma diferença entre paciência com ansiedade, paciência, né? Indulgência com paciência, indulgência com ansiedade, a tal paciência de Jó, esperar que um dia, que sim, né, ele vai mudar. Temos que ter essa dificuldade, nós temos uma predisposição para ofender-nos com tudo, e não ter no coração essa possibilidade de entender o outro nas suas fragilidades, né? E aí ele diz aqui, a indulgência jamais se ocupa com os maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço. Porém, mesmo assim, ela tem o cuidado de atenuá-lo tanto quanto for possível. E aí nós ainda estamos com essa dificuldade bem grande, né? E ainda por cima, né? Perdão das ofensas. Vamos aqui nesse mesmo capítulo, que é o Bem-aventurados que são misericordiosos. Perdoar os seus inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Às vezes até com amigo a gente tem dificuldade, não é mesmo? Perdão das injúrias não pode ser uma palavra sem valor. Está aqui. Vamos ver aqui, ó. É no item 14, né? Tem um momento lá que a gente entende que o perdão não é aquele esquecimento, que significa muitas vezes não querer encarar a realidade, não. Perdoar é trabalho, é trocar os fluidos, os sentimentos, vamos dizer assim, as energias boas para com o outro. É renovar essas energias. É uma educação de nós mesmos, né? Para não considerar o erro do outro, a dificuldade, sem importância aquilo não, que é grave, né? É um bem aquilo que é ver com aquela situação e tentar auxiliar da melhor forma possível. Então, isso aí, que é a caridade, que é o BIP, benevolência, indulgência e perdão, é isso tudo. Então, a lei de justiça, amor e caridade envolve tudo isso. É um grande aprendizado, amigos. Temos que tentar. Portanto, justiça sem amor pode ser apenas vingança. Muitas vezes, a pessoa que mais erra é a que mais precisa de ajuda. Pior que era. A gente quer trancafiar, quer isolar e não dá nada para mudar aquilo. Ainda temos muita dificuldade. E o amor sem justiça pode ser favoritismo, passar a mão por cima. Então não pode ser tem que ter um bom senso.
Ambos sem a caridade, então, leva à incompletude da ação. Porque não adianta eu ser justo, né, mas querer vingança. Nem não querer vingança e passar a mão por cima, nós sem ter a caridade. Nós temos que ter essa noção da benevolência, da indulgência e do perdão. Esse bom senso. Temos que ter essa opção declarada para o bem, não é verdade? Quando a gente vai lá na 886 a 892, a gente entende bem tudo isso. E ao entender tudo bem como isso, a gente entende o direito de propriedade, né? De acumular, mas até quanto acumular sem outros não terem o básico? Então, a gente até entende o amor filial, mas que dá muita coisa, mas muitas vezes dá sem amor. E não, vamos dizer assim, tudo crê para discernir, tudo sofre a maneira de ser útil, mas esquece de contrabalançar quando seu pai e sua mãe estão idosos. Vocês fizeram o que quiseram, não pedi nada. E quando a gente entende a lei de justiça, amor e caridade, a gente até entende os pais que têm, as situações que se passam, e vê com uma outra amplitude toda a relação e a convivência uns com os outros. Portanto, caros amigos, pensemos bastante nisso, lembremos bastante disso, né? Que nós temos que sentir Deus, mas temos que também tratar, trabalhar, desenvolver em nós todo esse sentimento de justiça, amor e caridade, com o sentimento dessa renovação em nós das leis divinas. Eu espero que eu tenha ajudado as nossas reflexões. E vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Querido Mestre Jesus, amigos de todas as horas, mais uma vez pensamos muito sobre o seu caminhar, sobre os seus exemplos. Sua passagem aqui na Terra em tão pouco tempo nos deixou tanta coisa. E ainda estamos esses anos todos para tentar entender. Depois que entendemos, está difícil muitas vezes praticar, mas estamos caminhando e para melhor, temos certeza disso. Porque a lei é de progresso, mas ela é justa. Mas ela também nos envolve com amor e caridade, com essa benevolência, essa indulgência com as nossas dificuldades. Que essas bênçãos que caem sobre nós, caem sobre todos que nos ouvem, que nos ouvirão, que nos virão, que refletirão conosco. Muito obrigada. Graças a Deus. Passe a transfusão de energia, alterando o campo celular. Faça uma prece ao receber. Esta bênção serve para curar. Socorro fraterno de irmão. Jesus também pôs as mãos, curava de longe sem sequer tocar, doava energia e bem-estar. Passe é fluido e é salutar, energia vivaz. Para o carente se equilibrar, remédio eficaz.
mas se é transfusão de energia, alterando